Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula eu vou explicar sobre a adição e subtração de frações. Se você não viu, veja as aulas anteriores que fala sobre a interpretação e a leitura de uma fração e os tipos de frações, tá ok? Então vamos lá. Para fazer a adição e a subtração de frações, existem dois casos. O primeiro caso é quando eu tenho denominadores iguais, tá? Então o exemplo 1 aqui, eu tenho 3 oitavos mais 2 oitavos. Então, como é que nós fazemos a soma das frações? É muito simples. Para somar duas frações com denominadores iguais, basta repetir o denominador aqui, ó, no caso, 8. E aí eu faço aqui, nessa fração, a soma dos dois numeradores. 3 mais 2, 5. E aí deu 5 oitavos. Simples assim, tá? Vamos para o exemplo 2 aqui. Eu tenho 5 nonos menos 1 nono. Denominador igual, então basta repetir o denominador aqui, no caso, 9. E aí eu venho e faço a subtração. 5 menos 1, 4. Então ficou 4 nonos. Com 2, 3, 4, 5 frações é o mesmo processo. Então, aqui eu tenho 3 sétimos mais 1 sétimo mais 2 sétimos. Como todos os denominadores são 7, eu vou repetir o 7 aqui. E aqui eu venho fazer a soma, então, dos numeradores, tá? Se fosse subtração, seria a mesma coisa. Então, 3 mais 1, 4, mais 2, 6. Lembrando que, quando possível, faça a simplificação das frações. Beleza? Primeiro caso, denominadores iguais, é só isso. Agora, vamos ver o segundo caso, quando eu tenho denominadores diferentes. Quando eu trato de frações com denominadores diferentes, eu tenho várias maneiras para poder resolver. Uma delas é o MMC, tá? Que eu expliquei nas aulas passadas, que seria o mínimo múltiplo comum, que o pessoal confunde com a fatoração. Outra forma de resolver é através de frações equivalentes, quando eu transformo uma fração em uma outra equivalente. E a terceira forma é pelo método cruzado, que é uma maneira também de resolver as frações quando eu tenho denominadores diferentes. No caso dessa aula, eu vou fazer as explicações, tá? Usando o mínimo múltiplo comum. E depois eu faço as outras aulas explicando por frações equivalentes e por método cruzado. Depois que você aprender as três, você encontra a que for mais fácil para você aplicar aí. Então, vamos lá. No exemplo 1, eu tenho 2 terços mais 1 quarto. Para fazer pelo MMC, eu tenho que fazer, então, a fatoração dos meus denominadores e encontrar qual que vai ser o mínimo múltiplo comum entre eles. Para fazer a fatoração, então, eu vou colocar o 3 e o 4 aqui à direita e vou fatorar, tá, pelos números primos. Como eu tenho 4, eu começo pelo primeiro primo, que é o 2. O 3 fica repetido e 4 dividido por 2 dá 2. Novamente, como eu tenho 2, eu vou mais uma vez. E aí vai ficar 3 e 2 dividido por 2 dá 1. Por fim, aqui eu tenho 3, que é o último primo, ficou 1 e 1. Lembrando, quando do lado esquerdo sobrou tudo 1, eu já fatorei. Fatorando em números primos, agora eu faço a multiplicação desses valores. 2 vezes 2, 4, e 4 vezes 3, 12. Então, o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4 dá 12. E aí eu vou colocar esse 12 aqui, como sendo agora um único denominador. E agora o processo, tá? Para resolver essa fração é o seguinte: eu vou pegar o meu 12 e vou dividir pelo valor do denominador da primeira fração aqui, ó. Então, o 12 dividido pelo valor da primeira fração, 12 dividido por 3, eu obtenho 4. Agora, este 4 eu vou multiplicar pelo numerador da primeira fração. 4 vezes 2, 8. E aqui eu encontro, tá, o valor da primeira fração. Como é uma soma, vou repetir o valor de mais aqui. Agora, eu vou repetir tudo que eu fiz com a primeira fração para a segunda. Eu vou pegar o 4 aqui
e vou dividir pelo denominador da segunda fração. 12 dividido por 4, eu obtenho 3. E esse 3 eu vou multiplicar pelo 1. 3 vezes 1, 3. Pronto, encontrei o MMC, tá? Encontrei o mínimo múltiplo comum, que é 12, e agora esse 12 eu dividi pelo denominador e multipliquei pelo numerador de cada uma das frações. E agora que eu tenho somente um denominador, eu consigo fazer aqui a soma. 8 mais 3 dá 11. E o 12 eu vou repetir aqui. Então, eu tenho 11 dozeavos. Esse processo é um pouquinho chato, tá? Mas é assim que a gente tira o mínimo múltiplo comum. Vamos para o exemplo 2 aqui, ó. Agora eu tenho 5 oitavos menos 2 sextos. O mesmo processo, eu vou pegar aqui o 8 e o 6 e vou decompor em fatores primos aí. Vou lá por 2, vai ficar 4 e 3. Por 2 vai ficar 2 e 3. Por 2 vai ficar 1 e 3. E por 3 vai ficar 1 e 1. E aí eu tenho 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 3, 24. Então, o mínimo múltiplo comum entre 8 e 6 é o 24. E agora, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz lá em cima, tá? Para essa fração. Vou pegar o 24 e vou dividir por 8. 24 dividido por 8, eu obtenho 3. E 3 vezes 5, eu vou ter 15. Menos, porque a fração aqui é menos. 24 dividido por 6 dá 4. E 4 vezes 2 dá 8. E aí, agora, eu consigo fazer a subtração. 15 tira 8, ficam 7. E o 24 eu vou repetir aqui, ó. Então, 5 oitavos menos 2 sextos é 7 24avos aí. Beleza? Bom, para o último exemplo aqui, ó, agora eu tenho 3 frações para poder resolver. E é uma soma e uma subtração. Faço uma por vez? Não precisa, tá? Então, eu vou lá e vou tirar o MMC de 8, 3 e 9. Então, vamos lá. MMC de 8, 3 e 9. Por 2 dá 4, repete o 3 e o 9. Por 2 dá 2, repete o 3 e o 9. E por 2 dá 1, repete o 3 e o 9. Agora, por 3 dá 1 e dá 3. E mais uma vez, por 3, dá 1 e 1. E aí, eu encerro aqui do lado, tá? Para tirar o MMC. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. E 24 vezes 3, 72. Ficou um número um pouco alto aí, certo? Como aqui não tem espaço, então eu vou fazer aqui embaixo. 72 é o valor do meu mínimo múltiplo comum. E aí, esse 72, eu vou fazer o que eu fiz lá em cima. 72 dividido por 8 dá 9. E 9 vezes 7, 63. Mais 72 dividido por 3 dá 24. 24 vezes 2, 48. E agora, menos 72 dividido por 9 dá 8. E 8 vezes 5, 40. Então, agora eu consigo resolver porque eu só tenho um único denominador. Já vou copiar ele aqui, ó, 72. 63 mais 48 menos 40. Eu posso simplificar esse 48 com 40, né? Que aí dá 8. 63 mais 8 dá 71. Então, a soma e a subtração dessa fração é a mesma coisa que 71 por 72 avos. Certo, pessoal? Então, esse é o método aí que a gente resolve pelo MMC. Ele é um pouquinho complexo, um pouquinho chatinho, mas treinando dá certo. E eu vou deixar uma dica aqui, ó, para facilitar em algumas contas aqui, ó. A primeira dica é o seguinte: quando você precisar tirar o MMC
de dois denominadores e um deles forem primo, então vamos lá, denominador primo. Quando um dos denominadores já for um número primo, eu não preciso fazer a fatoração, basta eu já multiplicar um pelo outro. Olha aqui, ó, 3 é número primo. Então, se eu não fizesse o MMC e fosse direto multiplicar 3 vezes 4, dá 12, tá vendo? Então, eu não precisei fazer. Então, toda vez que você tiver um denominador que for número primo, basta já multiplicar um pelo outro. A segunda dica é o seguinte: quando possível, simplifica a fração, tá bom? Então, no caso aqui, ó, 5/8 menos 2/3. Então, se eu fizesse 5/8 menos 2/3, só que 2/3 eu consigo simplificar por 2. Desculpa, 2/6. Eu consigo simplificar, dá 1/3. E olha aí, agora 8 vezes 3, 24. Tá vendo? Eu já conseguiria encontrar o denominador mais fácil. Então, sempre que possível, faz a simplificação da fração. Beleza? E só finalizando aqui, ó, 24 dividido por 8 dá 3, 3 vezes 8, 15, menos 8, tá? E dá o mesmo processo que nós encontramos lá em cima, sem precisar fazer a fatoração. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado aí e bons estudos. Até a próxima.